A palavra de Deus, vamos abrir lá na carta de Paulo à igreja da Galácia, Gálatas capítulo 1. O tema hoje da nossa mensagem é caminhos diferentes, mas o mesmo Jesus, o mesmo Evangelho. Caminhos diferentes, mas o mesmo Jesus e o mesmo Evangelho. Gálatas 1, nós vamos ler versículo 11 em diante. Amém? Diz assim: caros irmãos, quero que saibais que o Evangelho por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não o recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu o recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Pois já ouviste como for o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. E no judaísmo eu superava a maioria dos judeus na minha idade e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim, para que eu proclamasse entre os não-judeus, isso é, gentios, nós, parti imediatamente e não pedi a orientação a pessoa alguma. Nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco. Passado 3 anos, subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele durante 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobretudo, quando vos escrevo, afirmo diante de Deus que não há qualquer palavra mentirosa da minha parte. Em seguida, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e até então não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Eles apenas haviam ouvido a notícia: aquele que antes nos perseguia, agora está proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir, e louvavam a Deus por minha causa. Obrigado, Senhor, pela tua bendita palavra. Nós te louvamos e te glorificamos pela vida de todos aqueles que ao longo da história o Senhor chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós te pedimos nesta noite que nos ajude a compreender os escritos do apóstolo Paulo e as implicações disso tudo, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém? Amém. Do alto da perspectiva eterna, Deus vê a história completa de cada um de nós. Desde o início, o meio e o fim, do berço à sepultura, da perspectiva eterna do alto. Porém, da perspectiva humana, da história, da nossa história de vida, que ela vai se formando um dia de cada vez, de maneira gradual, constante e de histórias diferentes. E dentro deste contexto, Deus manifesta o nosso destino, Deus manifesta o nosso chamado para aquilo que nos define verdadeiramente de quem nós somos. Lembram quando nós éramos crianças? Ou alguns papais de hoje em dia que têm filhos pequenos, mais de um, como que é feito as divisões, né? Da comida, dos brinquedos, é tudo igualzinho, não pode ser um mais que o outro, é tudo igualzinho.
Mas à medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos entendendo e compreendendo que nós somos seres humanos diferentes. Todos nós somos diferentes, lutamos com pecados diferentes, lutamos com limitações diferentes, vantagens diferentes, temos reações diferentes à disciplina, a uma liderança, temos trajetórias radicalmente diferentes, temos nas nossas origens divergentes, né? As nossas origens, elas são divergentes, temos feridas em lugares diferentes, mesmo as cicatrizes que nós, na nossa caminhada, que nós carregamos pelas marcas de Cristo, são diferentes. Temos pontos fortes e pontos fracos, alguns são bons nas tarefas de casa, outros não, ótimos em desenvolver relacionamentos, outros nem tanto, alguns são ótimos nas brincadeiras, outros não, mas tudo isso é parte da beleza do que Deus está realizando, do que Deus está construindo em nós, para aquilo que nos define verdadeiramente. Às vezes nós queremos padronizar a experiência cristã, achamos que a forma que Deus lidou com a gente deve ser o padrão para todos, e a gente não gosta quando não é do nosso jeito, não é verdade? Cristãos julgam os seus irmãos o tempo todo por causa dessas coisas, ao invés de glorificarem a Deus por esta diversidade que Deus faz para conosco, que Deus permite. Às vezes queremos impor regras e rituais que não são bíblicos, não estão na Bíblia, e é isso exatamente o tipo de situação que Paulo combate nesta carta, a imposição sobre a vida dos irmãos, de rituais religiosos que não são o Evangelho de Cristo. E ao fazermos isso, a gente só demonstra que nós não entendemos quem nós somos nele, e que de fato, o que de fato precisa ser essencial na gente, que é o Evangelho verdadeiro de Cristo. Nós queremos ditar o que pode e o que não pode, quem é e quem não é. Nós ditamos isso, e muitas vezes as nossas convicções, elas são baseadas em um legalismo, ou em achismo, critérios do nosso próprio coração, mas não bíblico. Então, amados, o que nos define? O que nos define como irmãos? O que nós somos? O que nós somos? O que define o povo de Deus? Será que é o caminho que nós trilhamos, a nossa jornada, que é o que nos define? Será que é o nosso currículo de pecado que nos define? O que nos define? O que te define? Sabe o que é que nos define? É quem nos achou, é quem nos achou, é quem nos encontrou e para onde nós estamos indo. É isso que nos define, quem nos achou, quem nos encontrou e para onde nós estamos indo. E Paulo aqui está nos lembrando poderosamente que é o Senhor soberanamente, sabiamente, que planejou o caminho de cada um do seu povo, e nós em todo tempo devemos glorificá-lo por isso, e não ressentirmos, não
ressentirmos. Deus planeja a vida de cada um dos seus de forma ímpar e nós correspondemos. Esta é uma carta preparada pelo apóstolo aos gentios. É Paulo querendo ensinar o povo de Deus acerca do Evangelho e das suas consequências em seguir este Evangelho verdadeiro. Nos alerta contra falsos evangelhos e em particular algo aqui que é letal, que é o legalismo. O legalismo é contra o desejo de que por algum meio, de alguma forma, que nós conseguiremos agradar a Deus à parte de Cristo, sem Cristo, ou em adicionar, fazer adição àquilo que Jesus já fez. Tinha uma turminha ali naquela região, uma turma na região da Galácia que estava ensinando que certos rituais de comportamento são o caminho para agradar a Deus, enquanto Paulo, que conhecia o verdadeiro Evangelho, ele está mostrando que não. O que nos torna aceitáveis diante de Deus é somente o sangue de Jesus Cristo vertido naquela cruz. Como diz aquela música que nós cantamos, somente pelo sangue. Lembram do sangue nos umbrais das portas, lá do Antigo Testamento? Lembram do sangue? O Senhor não verificou quem dentro da casa era digno. Ele não fez isso. Ele verificou o sangue no umbreiro da porta. Ele verificou o sangue na umbreira da porta. Nenhum de nós é digno. Somente o sangue de Jesus Cristo pode nos cobrir. É isso que te faz ser agradável a Deus, limpos pelo sangue da cruz do Calvário. Podemos sim, por meio dele, viver uma vida que o agrada, por meio dele, nunca o contrário. Paulo sabia que algo vital estava em risco ali. As pessoas estavam adicionando certas condições ao Evangelho. Para ser crente de verdade, tem que se circuncidar. Para ser crente de verdade, tem que guardar as festas judaicas. Para ser crente de verdade, tem isso, tem mais aquilo e tem aquele outro. Por isso que Paulo traz uma carta tão veemente e insiste tanto que o Evangelho dele é o verdadeiro. Porque aquela turma estava trazendo falsidade, um caminho de maldição e morte para o povo. Ele traz aqui neste texto um pouco sobre a sua experiência, um pouco de como ele era um perseguidor do Evangelho, um inimigo da igreja, mas que Jesus Cristo o alcançou por meio da sua graça e fez alguém que leva o Evangelho para outras pessoas. Ele traz um pouco aqui do seu testemunho, e cabe aqui uma pergunta para refletirmos: por que Paulo está contando tanto dele aqui? Porque chamar atenção para si, será que era para ele está chamando atenção para si, para a sua vida pregressa, para os seus pecados? Ele está trazendo o seu testemunho somente para exaltar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele não está trazendo para si a glória. Ele não está expondo somente os pecados dele, trazendo para si toda a glória.
Ele está exaltando o Evangelho de Jesus Cristo. Ele não está contando para chocar o mundo, e muito menos para testemunhar sobre ele, dar a impressão de que ele é uma pessoa maravilhosa, que por meio de si mesmo, da sua força, das suas convicções, das suas estratégias, dos seus títulos conquistados, ele conseguiu se erguer sozinho da lama. Ele não está dizendo que ele é especial, que ele superou, que ele era aquilo e agora ele mudou. Ele não traz para si a glória, mas é para mostrar como Jesus Cristo é capaz de fazer novas criaturas no tempo que Deus deseja, no tempo que o Senhor deseja. Sproul disse a seguinte frase: dê-me o Cristo bíblico ou não me dê nada. É uma frase muito forte. Dê-me somente o Cristo bíblico ou não me dê nada. Em Atos, capítulo 9, Cristo se revela ao coração de Paulo na estrada para Damasco. Eu creio que vocês sabem da história. Está lá em Atos 9. Indo por um caminho. Paulo indo por um caminho, prender, açoitar, matar, perseguir, julgar os irmãos. Jesus se revela como o caminho e faz dele nova criatura. Nova criatura. E Paulo vive aquela experiência maravilhosa e ao mesmo tempo assombrosa. Ele fica 3 dias em Damasco, sem ver, sem comer e sem beber. E o Senhor Deus manda um discípulo chamado Ananias para ir ao encontro dele. Ananias resistiu um pouquinho, com medo daquele homem, mas acabou indo, obedecendo. E a situação começou a melhorar para Paulo. E ele voltou a ver. E ele começou a pregar logo em seguida. E ele nos conta que decorridos 3 anos, ele subiu a Jerusalém. Ele esperou 3 anos, depois desse acontecimento da sua conversão, onde ele pregou e fez diversas coisas, antes de ir ao encontro daquela turma lá em Jerusalém, dos apóstolos. Paulo vai para Jerusalém encontrar-se com Pedro pessoalmente, mas ele não foi lá para aprender o Evangelho, assim como os outros apóstolos, que foram ensinados pelo próprio Jesus. Paulo também, apóstolo, foi chamado e ensinado pelo próprio Jesus Cristo. Ele teve a revelação do próprio Jesus. Jesus Cristo ressurreto, glorificado, apareceu para ele e o ensinou. Então ele não sobe para Jerusalém para ser atestado, ele não vai até lá para ser ordenado, ele não vai para lá para ser avaliado por Pedro. Ele não foi pedir a autorização de Pedro ou dos outros apóstolos para ser apóstolo, porque ele foi chamado diretamente por Jesus Cristo. Ele está lá há 3 anos já obedecendo e pregando o Evangelho de Jesus. Paulo e Pedro receberam o seu chamado do próprio Jesus, Eles estão em pé de igualdade, não há primazia entre os apóstolos. Aliás, a visão popular é muito comum pensarmos assim, ou pensar assim, que de alguma forma Pedro estava acima dos outros, né? Não só na visão popular, algumas instituições falam isso, que Pedro era o cabeça ou qualquer coisa assim. Isso simplesmente não se sustenta
biblicamente. O que houve foi uma espécie de divisão de trabalho, e Paulo ficando responsável por levar o evangelho ao mundo gentil, aos não-judeus. Então, se nós pudéssemos falar sobre liderança de igreja mundial, seria Paulo, não Pedro, o grande líder. Mas a Bíblia nos mostra que não funciona desta maneira. Então Paulo ficou ali por 15 dias com eles. Com certeza teve uma santa comunhão, boas conversas, bate-papos profundos. Com certeza varou a madrugada para escutar um pouco mais. Ele não conseguiu ver todos, como diz aqui, não é? Imagino que Paulo tenha aproveitado para perguntar vários detalhes da história do Mestre, da história do Salvador, do Jesus que andou sobre esta terra. Pedro teria muito para contar dos sermões, das comidas, da mesa, dos milagres, das confusões que os apóstolos aprontavam e todos os outros discípulos, e ele ficou bem ali, escutando tudo. Será que Pedro contou daquela semana final do Salvador? Da sua própria negação? Será que ele contou? E depois da sua restauração, já com Jesus ressurreto, na praia do mar da Galileia, será que ele contou? Eu fico imaginando que eles podem ter conversado sobre o Filho do Homem que pisou nesta terra, o Filho do Deus Altíssimo que andou entre nós. Quando nós nos reunimos para bater papo, não é verdade? Nós temos várias oportunidades de nos reunirmos como irmãos ou com outras pessoas. Contamos tanto, será que nós contamos tanto sobre o que Deus está fazendo na nossa vida, do que Deus está realizando? Será quando nós nos reunimos numa conversa, esta é a nossa alegria de compartilhar verdadeiramente o que Cristo faz na nossa vida, o que Ele fez? Este é o nosso anseio quando nós nos reunimos. Contamos também dos nossos vacilos, contamos da nossa negação aos nossos irmãos, os nossos anseios nele. Será que é isso que nós compartilhamos quando nós estamos juntos? Não só aqui reunidos como igreja, mas quando nós estamos nas rodas por aí. É esta alegria que nós temos de compartilhar, é isto que nós manifestamos como irmãos. Que tipo de conversa você tem quando encontra um irmão? O que sai, meu irmão, da sua boca? Do que está cheio o teu coração, meu irmão, quando você se reúne com mais um? Eu queria ter ouvido aquela conversa, saber mais da conversa entre o simples pescador do norte e o fariseu prodígio. Trajetórias diferentes, encontradas pelo mesmo Senhor, direcionadas no mesmo caminho, ambos encontrados por Jesus Cristo de formas diferentes, e ambos regenerados pelo Espírito Santo de Deus, ambos apóstolos da graça do Rei Jesus, com histórias diferentes. Ele menciona também que viu Tiago, não é? Tiago aqui é o irmão de Jesus, filho de José e Maria,
irmão do nosso Senhor. Embora não tenha sido um dos 12 que andaram com Jesus pela Galileia e Judéia, mas ele se tornou um líder da igreja primitiva. Ele é o escritor da epístola de Tiago que você tem aí na sua Bíblia. É este Tiago, não é o Tiago, irmão de João. Tiago, irmão de João, foi martirizado para nós relativamente cedo, após a ressurreição de Jesus. Agora, imagine quanta coisa esse Tiago tinha para contar para Paulo sobre Jesus. O irmão mais novo de Jesus. De manhã, no culto da manhã, eu falei que eu já fiz essa menção em outro sermão há muito tempo atrás, falando um pouco de Tiago. O irmão mais novo de Jesus, sempre vendo, sempre observando, andando com o irmão mais velho que nunca peca, nunca peca. Ele cresceu ao lado de Jesus. Deve ter sido tremendo crescer com um irmão que nunca mente, que nunca mente. E eu quero abrir um parêntese aqui, eu quero que você preste atenção. Há uma fala de Jesus, lá no Evangelho de João capítulo 8, da semente de Satanás, da semente de Satanás. E Jesus diz: vocês mentem porque são do diabo. Ele é homicida e mentiroso desde o início. A mentira não é um pecado da carne, irmão. A mentira não é um pecado da carne. O pecado da carne está lá em Gálatas 5:19 em diante. Descreve tudo ali. O pecado da carne é prostituição, adultério, discórdia, lascívia, inveja, idolatria, egoísmo, ódio, embriaguez, conforme descrito ali as obras da carne. Mas quando você mente, não é a sua carne que está falando, mas é uma ação direta do maligno em seu coração. Esta é a semente de Satanás. Vem da semente de filiação, de uma paternidade. Uma mentirinha, querido, uma mentirinha confunde a sua paternidade e a sua herança. Nós não somos obrigados a falar tudo. Nós não somos obrigados a responder todas as coisas, mas todas as nossas falas, todas as nossas ações têm que ser verdadeiras. Fecha parêntese. Tiago certamente viu Jesus começar o seu ministério público, cresceu e caminhou lado a lado com o Salvador, e agora ele está aqui como um líder da igreja, encontrando Paulo, mais um homem que serve pela graça de Cristo. Então, amados, vemos aqui uma bela diversidade de caminhos, com o mesmo Jesus, o mesmo Evangelho e caminhos diferentes. E esta é a igreja, esta diversidade, esse encontro de diversidade. Alguns andaram com Jesus a vida toda e nunca estiveram longe, desde criança, desde pequenininho. A gente fala assim, nasceu, né, em lar cristão, mas não quer dizer que ele é cristãozinho, ele vai ter que nascer de novo. Mas desde criança ele tem contato, ele ouve deste Salvador proclamado pelos seus pais, desde pequeno, assim como foi com Tiago, desde pequeno. Outros são chamados já adultos, que pensam de si além do que convém por um tempo, mas acabam aprendendo, como Pedro. Pedro não era um cara que aprontava muito,
Pedro era um bom judeu e um dia se tornou de Jesus. Já outros andam longe, distantes, aprontam muito, mas são radicalmente chamados um dia por Jesus Cristo, assim como foi como Paulo. Paulo era um homem maligno, que perseguia a igreja e mandava matar, mas ele foi radicalmente transformado pelo Cristo vivo. Percebem 3 caminhos aqui diferentes? E os 3 são triunfos da graça do Salvador. Graça do Salvador. Queridos, Deus nunca nos prometeu uma viagem tranquila. Deus nunca prometeu uma viagem tranquila, mas sim uma chegada certa. Uma chegada certa, sim. Há uma enorme diversidade na maneira como Deus lida com cada um de nós. A gente não deve ficar ressentindo, por que com ele dessa forma e não comigo? Por que aconteceu com ele assim e não comigo? Você tem que ser grato a Deus e glorificar a Deus o tempo todo por tudo que Ele fez e tudo que Ele continua realizando na sua vida. O Evangelho de Cristo sempre irá nos confrontar, sempre confrontar o pecado, consolar o nosso coração ferido e afirmar o resultado da graça de Deus na vida de um cristão. É sempre assim, confronto do pecado, consolo do coração ferido e afirmando quem nós somos por meio da sua graça. Amados, Jesus é o único que sabe o pior de nós. O pior de nós. Apesar disso, Ele é o que mais nos ama. Ele é o que mais nos ama. Depois Paulo volta, o texto diz, ele volta para o norte, nas regiões ali da Síria e da Cilícia. Paulo estava lidando com esta tentativa de parte dos judaizantes, dos legalistas, de igualar a igreja, de dizerem que para ser seguidor de Jesus tem que ser judeu e tem que ter as práticas do judaísmo. Não. Somos essa diversidade, isso é parte da maravilhosa beleza da multiforme igreja de Cristo. Paulo sabia bem que é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo que faz alguém se tornar parte da igreja. Não é um sistema religioso que tenta obrigar as pessoas a seguirem regras e ritos que não vêm de Deus. Muitas vezes nós idealizamos um Deus, não é verdade? Nós idealizamos um Deus conforme as nossas próprias convicções e ideologia, e julgamos que esse é um caminho normal. Isso é letal para o nosso coração e para a igreja também. Vemos infelizmente tantas pessoas que vêm e vão, deixam de seguir a Jesus, seguindo somente regras morais e caixinhas de promessas, querendo viver um relacionamento com Deus somente esperando nesta vida horizontal. Judaizantes no meio da congregação e outros caçadores de promessas, caçadores de felicidade, e logo se vão. Domingo passado a pastora Dani fez uma citação sobre isso, e lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, Paulo também nos alerta veemente sobre isso. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Tem uma fala de Tim Keller
que diz assim: para a maioria de nós, Deus não se tornou a nossa felicidade, Deus não se tornou o nosso Senhor. Por isso, as nossas orações, as nossas súplicas são para conseguir coisas, não para conhecê-lo melhor. Não para conhecê-lo melhor. Paulo vem insistindo, o evangelho que ele prega é verdadeiro. A experiência de ser igreja é ter o mesmo evangelho para a gente que é diferente da gente, sabendo que é Deus quem está conduzindo, é Deus quem está realizando a obra em nós. Por vezes a gente vê e nós caímos na tolice de tentar fazer com que todo mundo se adeque a um modelo que não é bíblico, formas de tentar manter as pessoas na igreja, até estratégias mundanas e pagãs está dentro da igreja. E muitas vezes o que vemos são pessoas dentro da igreja segregando, isto é, separando, igrejas dentro da igreja, ferindo, expelindo, isolando, desunindo, só consumindo. O que você precisa, irmão? O que nós precisamos? Somente de Cristo e o seu evangelho verdadeiro. Isto nos basta, Cristo e o seu evangelho. Quando a igreja não se define pelo centro, que é Cristo, mas por detalhes da sua crença, da sua doutrina, é uma igreja voltada para si, para o coração do homem, para satisfazer somente a ansiedade do coração humano. E aí nós trazemos o humanismo para dentro da igreja, é o tal do discurso inclusivo. Aí é a igreja se adaptando às pessoas, e não o evangelho transformando as pessoas. Quando as pessoas começam a mudar de igreja por questões e detalhes secundários, ao invés de mudar da igreja porque o evangelho não é pregado ali, isso é tão errado, isso é letal para o coração do homem. Achar que os irmãos da fé, que não comungam dos mesmos detalhes do seu entendimento, que eles não são chamados por Jesus para servi-lo. Então perceba, quando você acrescenta algo ao evangelho e faz disso o centro da sua vida, da sua comunidade da fé, você está retirando Cristo do centro, e a igreja passa a ser qualquer coisa, ao invés de ser uma igreja que se reúne para adorá-lo, porque foi chamada por Jesus Cristo das nossas trevas para a sua amável luz. Quando nos definimos não pelo evangelho, nós nos tornamos legalistas, como esses falsos mestres da Galácia. Então nós fechamos as portas para quem não é do nosso jeitinho, aquilo que nós achamos que tem que ser, das nossas preferências, de que não compartilham, daqueles que não compartilham da nossa trajetória. Amados, isso não é igreja, isso não é evangelho, isso é clubismo, é brincar de fazer igreja e não de ser igreja. E as portas do inferno não tremem diante disso. Precisamos redirecionar os nossos corações, a nossa visão sobre como nós tratamos aqueles que nós abraçamos e dizemos irmão. Não é verdade?
é muito mais do que só cantarmos. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um irmão. É muito mais que isso. É muito mais do que cantarmos. Somos uma noiva que vive a palavra, unidos em amor, existindo até que Ele venha. É viver isso. É viver isso. E por último, para terminarmos, vamos ler de novo versículos 22 e 24. 22 ao 24. E até então não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Eles apenas haviam ouvido a notícia: aquele que antes nos perseguia, agora está proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. A turma aqui não conhecia Paulo, a turma lá da Judéia. Eles apenas ouviam rumores sobre Paulo, de que aquele que havia sido um perseguidor, agora pregava a própria fé que antes perseguia. E a turma fazia o quê? Quando receberam esta notícia, davam glória a Deus pela vida de Paulo. Eles louvavam a Deus pela vida de Paulo. E é o que devemos fazer: dar glória a Deus por todos aqueles que vêm a Cristo por meio da sua graça. Aquela turma sabia que só Deus podia ter feito algo assim, tão maravilhoso. Aquele que perseguia agora pregava a fé. E as pessoas aprovavam o evangelho de Paulo, reconheciam que era o verdadeiro. E a turma da Galácia estava precisando saber disso, que o evangelho de Paulo é o verdadeiro. Ele não diluía o evangelho, ele não mudava, não tirava Cristo do centro. Paulo nunca apontou para si. Paulo nunca apontou para si, para os seus feitos ou para uma instituição que ele fundou. Ele sempre encorajou e admoestou a igreja numa pregação que apontava somente para Cristo e nada mais. Somente para Cristo. E agora aquele que perseguia, agora passa a fugir de cidade em cidade, porque os judaizantes ficavam fazendo planos para matá-lo. Às vezes assim é com a gente, né? E a gente não quer, parece, ser perseguido. É um privilégio. É privilégio de quem é nova criatura, de quem nasceu de novo, sofrer perseguições por amor do seu nome, daquele que é e sempre será. Então entenda, quando Deus muda a vida de uma pessoa, a reação correta que nós devemos ter é essa, de glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele está fazendo e realizando nesta pessoa. É um coração cheio de gratidão, não de lamento, não de indiferença. Nunca devemos nos esquecer que nós também fomos salvos pela mesma graça, do mesmo destino, pelo mesmo Senhor. No final das contas, os crentes entenderam que aquele que já havia sido inimigo, agora era um deles. Aquele que os fizera sangrar. Aquele que os fizera sangrar, agora sangrava com eles, porque Jesus sangrou por todos. A história de Paulo, ela distingue de todas as demais. E foi assim que aprouve a Deus que ocorresse. E nós precisamos aprender e a dar glórias a Deus pela salvação e vitória dos nossos irmãos.
ser igreja que celebra a Deus pela vida dos irmãos. Às vezes é fácil nós chorarmos com quem chora, nós nos identificarmos com o coração enlutado ou com o coração ferido de quem está sofrendo. Nós choramos juntos, mas se alegrar com quem a Deus concedeu uma vitória é para um cristão, é para um filho de Deus, é para uma nova criatura, é para alguém que nasceu de novo. A igreja tem que se alegrar com quem veio a Cristo e dar glória a Deus por eles terem se tornado filhos, sabendo que a nossa salvação não é pelo bom comportamento, por acharmos que nós somos especiais, mas por aquele que nos escolheu por sua maravilhosa graça, nos alcançou em momentos difíceis ou em momentos diferentes da nossa trajetória, da direção em que nós íamos, e aprove a Deus ser assim, cada um de nós em momentos diferentes. E os crentes ali entenderam e louvaram a Deus por isso, não rejeitaram aquele homem, não recusaram a sua pregação, não deixaram de receber o discipulado de Paulo por causa do seu passado. Imagine uma pessoa rejeitando ser batizado por Paulo, recusando beber do cálice e comer do pão das mãos de Paulo, não aceitar a ceia do Senhor, porque estas mãos já derramaram muito sangue. Isso só mostra, queridos, um problema maior do que pecado expostos, mostra o nosso coração legalista. Mostra um coração legalista, que acha que é amado por Deus por seu bom comportamento, que de alguma forma mereceu a graça de Deus Pai, a graça em Jesus. Amado, isso é outro evangelho, não é o evangelho da graça, e a gente deve lutar contra isso, irmãos, o tempo todo, com esta tendência do nosso coração ao legalismo. Nós precisamos lutar, e o Senhor Deus vai construindo algo maravilhoso em nós, que Ele chama de igreja. Ele chama de igreja. É uma nova humanidade nascida em Cristo, comprada por um sangue, sendo moldada à essência e ao caráter de Cristo. E se nós não formos centrados no Evangelho, mas centrados só nas nossas preferências, costumes, em cultura religiosa, nós vamos corromper este Evangelho verdadeiro. E nós estaremos como esses legalistas aqui da Galácia, adicionando algo ao Evangelho. E isto é maldito diante de Deus. Diz ali um pouquinho anterior, no capítulo 1 que nós lemos, se vocês lerem, vai dizer que é amaldiçoado, que é anátema quem acrescenta algo ao Evangelho. O nosso chamado, irmãos, é o mesmo, a trajetória não. O nosso destino é o mesmo, irmãos. O nosso passado não, diverge e muito, e está tudo bem, está tudo bem. Agora, o nosso presente e o nosso futuro é Cristo em nós, Cristo em nós, esperança da glória. Conforme Paulo escreve, para nós gentios,
lá em Colossenses capítulo 1, versículo 24: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei servo, de acordo com a convocação de Deus que me foi outorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, gentios nós, aprouve dar o conhecer as riquezas da glória deste ministério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A Ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim, ou em nós. O Evangelho é que todo aquele que é nascido de Deus em Cristo é nova criatura, é amado de Deus, que está sendo refeito dia a dia a imagem do Cristo perfeito. Cristo é o nosso forte defensor, é o acusador, querido, é o nosso inimigo, quem gosta de usar o passado contra quem é de Deus. E agora, meu irmão, você vai agir como quem? Você vai agir como quem? Como quem advoga em favor daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, o seu irmão? E como quem que um dia andará para sempre em novo céu e nova terra, como filho de um rei que é eterno? Como você agirá? Sendo assim, eu te convido a colocar-se de pé, e nós vamos participar da ceia do Senhor, e juntos, como igreja, comermos do pão e bebermos